O estado de São Paulo tem 90% dos casos de sarampo do Brasil na atualidade. Já são cerca de 2.000 casos confirmados, então 90% aqui no estado de São Paulo. Marília já está com 7 casos, sendo que cerca de 20 são suspeitos, aguardando ainda o resultado de exame. No último sábado, tivemos vacinação de emergência aqui em Marília, exatamente para chamar a atenção da população. Não adianta, forma de prevenção ao sarampo é a vacina. Confira mais informações aqui no 4. Olá, profissionais de saúde. Hoje vamos falar sobre o sarampo, uma doença viral aguda, altamente contagiosa, muito comum na infância, potencialmente grave, inclusive pode levar ao óbito, e que é transmitida ao falar, tossir e espirrar. A doença já havia sido declarada eliminada no país pela Organização Mundial da Saúde. E com isso, as pessoas podem ter deixado de se vacinar, como também deixaram de vacinar os seus filhos. E hoje o Brasil vem enfrentando um novo surto de sarampo em vários estados, que pode levar, inclusive, a comprometer o certificado de eliminação da doença. Um caso suspeito de sarampo é qualquer paciente que apresenta febre e exantema, o exantema maculopapular morbiliforme, de direção centrípeta, ou seja, ele começa na região retroauricular e vai disseminando para o restante do corpo, seguido de tosse e ou coriza e ou conjuntivite, independente da idade e situação vacinal. A atenção especial deve ser dada às pessoas que viajaram para locais com circulação do sarampo que estejam apresentando sinais e sintomas compatíveis com a doença. O período de transmissibilidade do sarampo é desde 6 dias antes do aparecimento do exantema até 4 dias após o surgimento do exantema. Então, vale ressaltar que mesmo 6 dias antes do início do exantema, a pessoa já pode estar transmitindo o vírus a outras pessoas. E o período de incubação do sarampo é de 7 a 21 dias, ou seja, um período de incubação relativamente longo, né, porque demora até 21 dias para a pessoa poder apresentar os sinais e sintomas da doença. As manifestações clínicas do sarampo, geralmente elas começam pelo sintoma que a gente chama de sintomas catarrais, que é caracterizado por uma febre alta, geralmente em torno de 38,5, é uma tosse seca no início da doença, coriza, a conjuntivite, que não é uma conjuntivite purulenta. Posteriormente aparecem as manchas de Koplik, que são pontos branco-amarelados na parte interna da bochecha. E por último, o exantema céfalo-caudal, né, maculopapular morbiliforme, que começa na região retroauricular e vai descendo para o restante do corpo. Vale ressaltar aqui que com a remissão do exantema, espera-se que a febre também vá abaixando, e a febre persistente com a remissão do exantema é um caso provavelmente que está agravando. Outra coisa que devemos ressaltar é que em alguns casos pode acontecer uma descamação furfurácea, que é quando o exantema começa a desaparecer, né, com aspecto de farinha mesmo daquele exantema na pessoa acometida. O diagnóstico diferencial do sarampo, ele depende muito do preenchimento da clínica na ficha de notificação e investigação. Então vai depender muito do que está escrito ali para direcionar o profissional de saúde. Né? A febre, se é uma febre alta ou uma febre baixa, o exantema, se ele é um exantema céfalo-caudal, ou foi um exantema que só apareceu no tronco, ou nas mãos, ou nos pés. Né? Aquela conjuntivite é uma conjuntivite purulenta ou não purulenta, o paciente apresentou prurido ou não. Então vai depender muito da anamnese e do preenchimento da ficha para direcionar o profissional quanto ao diagnóstico diferencial de outras doenças que podem cursar com exantema. Todo caso suspeito de sarampo deve ser notificado
imediatamente, em até 24 horas, lembrando que o sarampo é uma doença de notificação compulsória, ou seja, todo profissional de saúde tem obrigação de notificar qualquer caso suspeito ou confirmado. Esse caso notificado tem que ser investigado pela vigilância em até 48 horas. Recomenda-se que nessa visita a esse caso já se faça as coletas para sorologia e material para identificação viral e o bloqueio vacinal que deve ser desencadeado em até 72 horas no máximo. A vacina é a forma de prevenção contra a doença, contra o sarampo. Hoje, no calendário nacional de imunização, está preconizado uma dose com a vacina tríplice viral aos 12 meses de idade e uma segunda dose com tetraviral aos 15 meses de idade. Recomenda-se que todas as pessoas até 29 anos tenham 2 doses com componente sarampo, assim também os profissionais de saúde também devem ter 2 doses. Pessoas de 30 a 49 anos devem ter pelo menos uma dose da vacina com componente sarampo e não devem ser vacinados contra sarampo gestantes, imunocomprometidos sem indicação médica, pessoas com sinais e sintomas da doença e menores de 6 meses de idade. Não existe um tratamento específico para o sarampo. O tratamento é baseado na sintomatologia. Recomenda-se uma hidratação oral rigorosa, o suporte nutricional, o repouso, e recomendamos que as pessoas que sejam suspeitas ou confirmadas de sarampo, elas permaneçam em isolamento domiciliar ou, se for um caso grave, que ele permaneça em isolamento hospitalar por até 4 dias após o início do exantema, evitando assim que se contamine novas pessoas. O tratamento com antibiótico é contraindicado nos casos de sarampo, a não ser que a pessoa tenha alguma infecção, que pode ser como a pneumonia ou uma otite, por exemplo. O sarampo ele pode se complicar, levando as pessoas a desenvolver encefalite, que pode acontecer até 20 dias após a remissão dos sinais e sintomas, pode apresentar pneumonias, cegueira, que pode ser transitória ou para sempre, pode causar também otites e surdez, e diarreia e a pancefalite esclerosante subaguda, que é uma degeneração grave que vai levar ao óbito, e essa pessoa pode apresentar a pancefalite até 20 anos após a remissão dos sinais e sintomas do sarampo. Tá aí então, sarampo. Cuidado com o sarampo, não tem jeito. A única forma para se evitar a doença é a vacinação. Por isso, procurar as unidades de saúde para a vacinação antes que seja tarde demais. Como destaques da imprensa nacional, saúde é a área com maior queda nos gastos não obrigatórios na nação, de acordo com informação na comparação com 2018. O IBGE dá início à pesquisa nacional de saúde. Desaprovação pessoal do presidente Bolsonaro sobe de 28% para 53%, segundo a pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes. E o detalhe, hein? Isso antes desse escândalo todo por causa da Amazônia. Tá aí, desaprovação pessoal de Bolsonaro sobe de 28% para 53%, segundo a pesquisa, que é uma pesquisa mensal da Confederação Nacional dos Transportes. Bolsonaro sobre o ministro Moro, que teve segunda-feira passada aqui em Marília. Não esteve comigo durante a campanha. Mudou o tom da conversa, hein? Quando houve o convite de Bolsonaro para Moro comandar o Ministério da Justiça e também da Segurança Pública, ele afirmou publicamente, via imprensa, Bolsonaro, Moro terá carta branca para as atividades importantíssimas, tanto no Ministério da Justiça, em especial contra a corrupção, como também na segurança pública. Agora mudou o tom da conversa. Pois é, Bolsonaro afirmou nas últimas horas: quem manda sou eu, e acabou. Tá aí então.
E o MEC anuncia importante medida da área educacional. Confira qual. Nesta escola de Taguatinga, a 20 quilômetros do centro de Brasília, mais de 300 alunos surdos têm acesso à estimulação precoce, educação infantil, ensino fundamental e médio. O ensino é bilíngue. Para estimular a formação de professores bilíngues e outras ações para este público, gestores municipais e estaduais de educação dos 26 estados e do Distrito Federal se reuniram num seminário no Ministério da Educação. São os resultados que fazem a diferença lá na ponta para as crianças que precisam ter o máximo possível de assistência para elas serem o mais independentes possíveis dentro das suas limitações e conseguirem ser livres e felizes diante das suas escolhas. Para o governo, um dos maiores desafios dos surdos é vencer a discriminação no mercado de trabalho. O governo, ele já enxerga e reconhece as adversidades, ele já promove a equidade, mas nós precisamos de trabalhar mais para a inclusão de todas as pessoas com deficiência, de forma que não fique ninguém para trás. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, defensora da causa inclusiva, usou a língua brasileira de sinais para dizer que o país está vivendo um novo momento para a educação dos surdos. Michele lembrou que só com a inclusão dessa população é possível fazer uma sociedade mais justa e igualitária. Desejo que nossas políticas, programas e estratégias sejam voltados para uma sociedade mais justa e acessível. Realmente muito importante. Agora tem que funcionar na prática. Mais destaque: 72% dos brasileiros não aprovam o nome de Eduardo Bolsonaro, o filho do presidente Bolsonaro, para ser o embaixador brasileiro dos Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro chamou nos últimos dias o presidente Macron da França de idiota via internet. Pois é, tem que ter realmente preparo para ser embaixador brasileiro na principal nação do mundo, Estados Unidos. Mega Sena, atenção, o prêmio da Mega Sena mais uma vez acumulado no próximo sorteio, 42 milhões de reais. Mostra Internacional de Teatro começou neste domingo e terá sequência durante toda a semana até domingo que vem no Teatro Municipal, inclusive com grupos de países da América do Sul, como a Argentina. E a informação vem de Garça. Massoterapeuta acusado de crimes sexuais é condenado pela Justiça de Garça. O massoterapeuta José Luiz de Oliveira, o Zé Luiz, ex-massagista do Garça Futebol Clube, hoje com 61 anos de idade, acusado de favorecimento da prostituição, de outra forma de exploração sexual de vulnerável, foi condenado a quase 12 anos de prisão, regime fechado. Ele tinha sido preso em julho do ano passado durante operação da DDM, a Delegacia de Defesa da Mulher. Está aí então, massoterapeuta Zé Luiz, acusado de crimes sexuais contra menores, meninos que aliciava para a prática do futebol, é condenado pela Justiça de Garça a quase 12 anos de prisão. É um desafio, enquanto o mundo questiona o meio ambiente com a destruição que está acontecendo gradativamente da Amazônia, a despoluição dos dois principais rios na cidade de São Paulo, na metrópole São Paulo, Pinheiros e Tietê. É um sonho e também projeto de muito investimento. Confira essa matéria especial. O rio que corta o estado de São Paulo de leste a oeste por 1.100 quilômetros ainda marca a capital paulista como uma dolorida cicatriz. Eu fico triste, né? Porque poderia ser diferente, né? Poderia ser como?
Poderia ser limpo. É ruim para a cidade, né? Para todo mundo. O pessoal nadava no rio e hoje não tem condição, né? Um jacaré que surgiu no trecho da zona norte da cidade na década de 1990 foi um dos responsáveis para que os olhares se voltassem para o rio Tietê. Ele sobreviveu às águas sujas, resistiu a 2 meses de tentativas de captura, ajudou a despertar um movimento popular que culminou com o abaixo-assinado de 1.200.000 assinaturas e a criação do projeto Tietê. Lançado em 1992 e em andamento até hoje, ele já recebeu cerca de 13 bilhões de reais em investimentos e ampliou o saneamento para 10 milhões de pessoas. Aumentou a coleta de esgoto de 70% para 87% na Grande São Paulo, dos quais 70% são tratados por 5 estações, contra 24% no início do programa. Ao longo dos cerca de 27 anos do projeto Tietê, a mancha de poluição regrediu de 500 para 122 quilômetros em 2018. A melhor marca já alcançada foi de 71 quilômetros em 2014, mas a mancha voltou a aumentar por causa da crise hídrica. E hoje concentra-se justamente na região metropolitana. Não só o município de Guarulhos, mas outros municípios na bacia que coletavam e não tratavam seus esgotos contribuíram para que a situação não fosse agradável. Outro desafio é o esgoto de áreas irregulares, nas quais estima-se que vivam 3 milhões de pessoas. Não adianta a gente falar em tratamento de esgoto se a gente não falar em habitação decente para as pessoas. Como é que a gente vai falar para as pessoas terem uma rede de esgoto instalada na sua casa se ela mal tem uma casa, né? Então, o desafio envolve todo um lado social também muito importante. Então a gente tem que pensar de uma forma macro, porque o rio nos diz o que acontece com a sociedade daquele lugar. Então a gente tem que melhorar a nossa sociedade também se a gente quiser melhorar o nosso rio. Com o anúncio na última semana do projeto de limpeza do Rio Pinheiros, um dos principais afluentes do rio Tietê, a expectativa de ver os 2 principais rios da maior cidade do país renascerem tem novo prazo definido. Estamos focando no Pinheiros para que até dezembro de 2022 esse rio esteja limpo. O Tietê vai levar um pouquinho mais de tempo, né? Talvez aí mais uns 5, 6 anos além de 2022. Sem dúvida alguma, desafio. E preocupação aqui em Marília. Marília corre risco de racionamento d'água, em especial, primeiramente, na Zona Leste, se essa estiagem continuar. Preocupação. Ainda prossegue cadastramento biométrico dos eleitores de Marília. Procurar o Fórum Eleitoral, Avenida Brasil, esquina com a Rua Paraná. Levar documento pessoal com foto, a identidade, carteira de habilitação com foto, o título eleitoral e comprovante de endereço também. Ainda, o governo do estado está cobrando cerca de 500 mil proprietários de veículos que estão com o IPVA em atraso. Você tem veículo, placa final 5/meia-dúzia? Atenção, prazo para licenciamento termina neste final de mês, na próxima sexta-feira. E o governo de São Paulo, através do governador Dória, lançando para o mês de outubro um projeto turístico através da gastronomia. Vai percorrer todo o estado de São Paulo, estou vendo aqui o calendário, Marília, dia 10 de outubro, Marília. Vamos até São Paulo ter mais informações com relação ao tema. O programa anunciado agora há pouco pelo governador João Dória vai contar com mais de 200 atividades gastronômicas em 16 macro-regiões do estado. Com alto impacto em geração de renda e emprego, o objetivo é estimular o turismo e a cultura alimentar. Será o maior festival de gastronomia do Brasil, talvez até da América Latina. Ele vai acontecer de 1º a 31 de outubro deste ano, a primeira edição, e vai acontecer em todas as regiões do estado, portanto, não apenas na capital. Será realmente um festival bastante abrangente, reunindo durante esses 31 dias cerca de 200 atividades
com o tema da gastronomia nas 16 macro-regiões do Estado, com a participação de centenas de milhares de pessoas, considerando todos esses eventos, ações, programas, mostras, etc., que compõem a programação do SP Gastronomia. A TV Cultura vai acompanhar o SP Gastronomia e trazer outras informações sobre o evento que será realizado em outubro durante os nossos telejornais. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia.